Fala aí, pessoal. Espero que esteja tudo bem contigo, com todos, né? Hoje, nessa aula, veremos um movimento que consideramos o movimento mais simples. E essa aula é de suma importância, pois é muito comum aparecer em questões, mais de uma questão em cada vestibular de física. Às vezes, até na matemática aparecem questões de movimento com velocidade constante, usando a relação de vetores na velocidade vetorial. As expectativas de aprendizagem dessa aula é que nós consigamos internalizar o conceito de movimento retilíneo e uniforme. Às vezes, esse movimento também é chamado de movimento uniforme, mas eu gostaria que nós forçássemos o uso do termo completo, movimento retilíneo uniforme, pois mais para frente vamos também estudar o movimento circular uniforme. Vamos entender a aplicação da função horária da posição e vamos compreender o conceito de velocidade relativa, que ocorre quando nós temos mais de um móvel presente na questão ou no sistema. Inicialmente, nós temos aqui um garoto percorrendo uma determinada distância e um determinado intervalo de tempo. Se você lembrar um pouquinho das aulas anteriores que você já teve, você já conhece o conceito de velocidade. Velocidade é a razão entre a distância percorrida e o tempo necessário para percorrer aquela distância. Nesse exemplo, nós temos um menino percorrendo a cada 2 segundos 10 metros. Então, nós temos aí nessa apresentação que no tempo 2 segundos, ele está na posição 10 metros. No tempo 4 segundos, ele estaria na posição 20 metros. No tempo 6 segundos, ele estaria na posição 30 metros. E no tempo 8 segundos, qual a posição que ele estaria? Você consegue imaginar? Se você usar a relação da velocidade, você vai conseguir calcular a velocidade dividindo a distância ou a posição que ele percorreu pelo tempo. Nesse primeiro ponto, nós temos 10 metros e 2 segundos. Se dividirmos 10 por 2, temos a velocidade como 5 metros por segundo. Se eu conheço a velocidade e eu quero saber qual a distância que ele percorreu, eu posso muito bem multiplicar essa velocidade pelo tempo. Então, analisa que se eu multiplicar a velocidade, que são 5 metros por segundo, por cada instante, eu consigo chegar nas posições que ele tem. No tempo 1 segundo, ele está na posição 5 metros. No tempo 2 segundos, ele está na posição 10 metros. E assim sucessivamente. Então, analisa, ó. O tempo em cima está crescendo em 1 e 1 segundo. 1 segundo, 2 segundos, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E embaixo, está crescendo de 5 em 5. 5, 10, 15, 20, 25. Então, você consegue observar que em 8 segundos, esse garoto vai estar na posição 40 metros. Era só pegar o valor 5, que é a velocidade, e multiplicar por 8. Viu que essa parte dá para calcular numa lógica? É claro que eu quero que você entenda a lógica do movimento retilíneo uniforme, mas eu não gostaria que você fosse resolver as questões utilizando lógica. Por quê? Agora, apresentando questões, você vai identificar que elas são fáceis de sair na lógica. Mas na hora de aparecer num vestibular, seja lá qual for, você pode estar se preparando para a prova da UERJ, do Enem, ou talvez do IME e do ITA. O ITA, sendo o vestibular mais difícil da América Latina, ele pode cobrar sim movimento retilíneo uniforme, só que ele vai cobrar de uma maneira com os valores
mais quebrados, que você não consiga imaginar nessa sua lógica, ou pode usar mais de um móvel, calculando com a velocidade relativa, ou até, quem sabe, colocando para achar a posição dele. Nós vamos utilizar essa ideia, a função do deslocamento ou da posição para o movimento retilíneo uniforme. A função é essa. Ela é conhecida como sorvete, mas o nome dela é a função horária da posição do MRU. Ela vem lá da fórmula de velocidade média. Se você lembrar da velocidade média, você já sabe que é a variação da distância sobre a variação do tempo. Lembrando que a variação é representada pela letra grega delta. Nessa função, nós temos S para a posição final, S0 ou SO para a posição inicial, V é a velocidade, T é o tempo. Vamos usar essa função ou essa fórmula para achar várias posições diferentes para o mesmo móvel. Ah, professor, e se aparecer mais de um móvel na questão? Nós podemos achar uma velocidade relativa. E isso nós vamos utilizar quando aparecer mais de um móvel. Observa que, nesses dois casos, vou chamar de caso de cima e caso de baixo, nós temos dois móveis, o carrinho verde e o carrinho cinza. No primeiro exemplo, que é o exemplo de cima, eles estão se aproximando, porém eles estão na mesma direção e mesmo sentido. Você consegue diferenciar direção e sentido? Direção é horizontal, vertical, inclinada. Sentido, direita, esquerda, cima, embaixo, ou leste, oeste, norte, sul. Geralmente, a questão vai te dizer qual é o tipo de sentido que você vai usar. Se é norte, sul, leste, oeste, direita, esquerda, cima, embaixo. Nesse caso, eu vou usar direita e esquerda. Observa que lá, na primeira situação, que é a situação de cima, os dois carrinhos estão para a direita. Então, eles estão no mesmo sentido. A velocidade relativa de aproximação entre eles é de 20 km por hora. Na situação de baixo, os carrinhos também estão se aproximando. Porém, agora eles estão com a mesma direção, porém estão com sentido contrário. Observa que, por ter sentido contrário, a velocidade de aproximação é muito maior. E que no carrinho cinza, a velocidade ficou negativa. Usei a velocidade negativa para representar o sentido dela. Lembra que você já estudou em algum momento o movimento progressivo e o movimento retrógrado. O progressivo nós vamos usar quando a velocidade é positiva e o retrógrado quando a velocidade for negativa. Lembra que aproximou, mesmo sentido, eu diminuo. Aproximou, sentido contrário, eu somo. Eu posso ter regrinhas que eu vou utilizar em cada questão. As regrinhas são bem lógicas e talvez você já tenha estudado isso até na matemática. É muito comum questões desse tipo aparecer também na prova de matemática. Guarda aí no seu coração essas regrinhas e vamos usar algumas questões como exemplo. A primeira questão apareceu de um vestibular. Essa questão é para a gente treinar a função horária, treinar a função horária da posição. O enunciado da questão está assim, ó. Um móvel com velocidade constante percorre uma trajetória retilínea, a qual se fixou um eixo de coordenadas. Sabe-se que no instante t0 igual a 0 segundos. A posição do móvel é S0, 500 metros. E no instante t igual a 20 segundos, a posição é de 200 metros. Determine a velocidade do móvel. Podemos calcular essa velocidade como velocidade média. A função da posição. Vou usar a função da posição usando S igual a S0 mais VT.
a fórmula do sorvete. C, a posição nos instantes t igual a 1 segundo e t igual a 15 segundos. É só, depois de ter já feito a função da posição, substituir o tempo, que aí eu vou conseguir determinar essa posição. E letra D, um instante que ele passa pela origem. Toda vez que pedir a origem do movimento, quer dizer que a posição é de 0 metros. Alguns professores chamam a posição de S, outros chamam de X. Eu prefiro chamar de S. Se você vai tentar resolver essa questão, pausa esse vídeo agora, porque eu vou continuar para o próximo slide e vou apresentar a resolução dela. Tá aqui, ó. Letra A, a velocidade do móvel. Utilizei velocidade média, ΔS sobre ΔT. Posição final menos posição inicial. Ah, professor, a velocidade pode ficar negativa? Pode. E você já sabe classificar o tipo de movimento. Se a velocidade é negativa, o movimento é retrógrado. A função da posição. S igual a S0 mais VT. Coloquei aí em vermelho. Sorvete. A função fica S igual a 500, porque é a posição inicial, menos, que a velocidade dele é negativa, 15 vezes t. Ah, professor, preciso resolver? Não. A função é isso. Isso é uma função, uma equação. Não preciso resolver. Aí na letra C, ele está pedindo os instantes. Nada mais é do que pegar essa função e substituir o valor de tempo de 1 ou de 15 segundos. Aí nós temos o valor de 485 e 275. A última, a letra D, seria um instante que ele passa pela origem. Está lá como eu falei. No lugar da posição final, eu coloquei 0. Calculando o tempo, nós temos um valor aproximado de 33,3 segundos. Essa é uma questão muito bacana para você treinar essa função horária da posição, ou função da posição do movimento retilíneo uniforme. Outra questão que nós podemos ver é uma questão de velocidade vetorial. Olha aí, essa é do Instituto Federal da Bahia. 2 veículos A e B trafegam em uma rodovia plana e horizontal, obedecendo às seguintes equações horárias, cujas unidades estão expressas no sistema internacional. Lembrando que o sistema internacional me dá a distância ou a posição em metros, a velocidade em metros por segundo e o tempo em segundos. Ao analisar esses movimentos, pode-se afirmar que a velocidade relativa de afastamento, ele já fala que é de afastamento. Mas como você poderia saber disso? Analisa a velocidade de cada um. Observa que uma está positiva e a outra está negativa. Observa, então, que o SB tem que estar se afastando de SA. E ele pede essa velocidade em quilômetros por hora. Pegadinha. Você sabe que a velocidade de A é de 10 metros por segundo. A velocidade de B é de menos 30 metros por segundo. O que nós vamos precisar fazer é transformar ela para quilômetros por hora. Se você vai tentar fazer, pausa o vídeo agora, porque eu já vou passar para o próximo slide com a resolução. Tá aí, ó. Velocidade de A, 10 metros por segundo. Velocidade fica de 36 km por hora. Velocidade de B, 30 metros por segundo, 108 km por hora. Aí, nesse caso, eu não coloquei ela como negativa, porque eu sei que elas estão no sentido contrário e elas vão ser somadas. O módulo da velocidade relativa é de 144 km por hora. Ah, professor, mas eu usei a regrinha do slide anterior, sem problemas. Lembra que a física é uma ciência exata. Não existe maneira correta de fazer, desde que vocês estejam usando as regrinhas de maneira correta. Ficou claro? Eu agradeço por você ter assistido essa aula. Não deixe de treinar nos outros exercícios propostos que estamos colocando em nossa sala.
Fica com Deus e até a próxima.